Olá, meus amigos, muito boa noite mais uma vez. Eu sou o Gustavo, do nosso canal 4SA Flórida. Muito bem, o motivo pelo qual estou fazendo esse vídeo é que durante o Hangout de hoje, nos primeiros 25 minutos, eu comentei sobre a doutrina da Trindade, que jamais havia sido praticada pelos cristãos primitivos, os primeiros cristãos da época, e que foi uma doutrina adotada pela Igreja Católica. E automaticamente as pessoas se manifestaram no chat dizendo que ele não crê no Espírito Santo, etc e tal, eu não concordo com isso. Vocês têm todo o direito de discordar daquilo que eu comento, daquilo que eu falo, porém eu não falo ou faço nada sem ter provas cabais daquilo que eu estou comentando, falando, já que certamente vocês têm todo o direito de perguntar baseado em que eu faço tal alegação, eu comento tal coisa. Então nós vamos fazer uma pesquisa aqui rápida, porque isso daí daria até para fazer um hangout. Muito bem, fazendo uma pesquisa aqui rápida, eu coloquei aqui, quando foi introduzida a Trindade? Né? Então, a surpreendente origem da doutrina da Trindade. Vamos ver esse primeiro site aqui, e aparece a Igreja de Deus Unida, Boa Nova, doações. Igreja de Deus Unida, uma associação internacional. Eu estive dando uma olhadinha, e é um texto muito bem explicado, com várias consultas de estudantes religiosos, de historiadores, etc. Então eu vou ler algumas coisas aqui para vocês e depois veremos outros dois links, tá bom? Diz aqui, olha, o debate sobre a natureza de Deus no Concílio de Nicéia. Constantino, o imperador Constantino, convocou o Concílio de Nicéia no ano 325 DC, tanto por razões políticas, para a união imperial, como religiosas. A principal questão nessa ocasião veio a ser conhecida como a controvérsia ariana. Na esperança de garantir o seu trono ao apoiar o corpo crescente de cristãos, ele demonstrou-lhes um considerável favor e era de seu interesse ter a igreja robusta e unida. A controvérsia ariana estava pondo em risco sua unidade e ameaçando sua força. Ele, referindo-se a Constantino, portanto, se comprometeu a pôr fim ao problema. A ele foi sugerido, talvez pelo bispo espanhol Osius, que era de grande influência, que se um sínodo se reunisse representando todas as igrejas, ambas de leste e de oeste, talvez haveria possibilidade de restaurar a harmonia. O próprio Constantino, é claro, não entendia e nem se importava com o assunto em disputa, mas estava ansioso para acabar com a controvérsia, e o conselho de Osius pareceu-lhe ser ideal para chegarem a uma resolução. Aí aqui diz o seguinte, Ário, um padre de Alexandria, no Egito, argumentou que Cristo, sendo filho de Deus, deveria ter tido um começo e, portanto, era uma criação especial de Deus. Além disso, se Jesus era filho, o pai necessariamente deveria ser mais velho. Opondo-se aos ensinamentos de Ário estava Atanásio, um diácono também de Alexandria. Sua visão era sobre uma forma primitiva de trinitarianismo, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram um, mas ao mesmo tempo distintos entre si. Aí vamos passar um pouquinho, porque, como eu disse, o texto é longo. O Conselho de Nicéia chegou ao fim, mas não colocou um fim ao debate. Aqui temos o debate desvia seu foco para a natureza do Espírito Santo. Mais um pouquinho abaixo, aí que as contínuas disputas levam ao Concílio de Constantinopla. No ano 381, 44 anos
após a morte de Constantino, o imperador Teodósio o Grande convocou o Concílio de Constantinopla, hoje Istambul, Turquia, para resolver essas disputas. Gregório de Nazianzo, recém-nomeado arcebispo de Constantinopla, presidiu o conselho e pediu a adoção de seu ponto de vista sobre o Espírito Santo. Vou fazer o highlight aqui. O historiador Charles Freeman afirma: praticamente nada se sabe dos debates teológicos do Concílio de 381, mas Gregório foi certamente na esperança de obter alguma aceitação de sua crença de que o Espírito Santo era consubstancial com o Pai, significando que são pessoas do mesmo ser, visto que substância nesse contexto denota qualidade individual. Então, vai vendo, pessoal. Seja pela falta de habilidade para lidar com o assunto, ou se simplesmente por não terem chance de consenso, os bispos macedônios, que se recusaram a aceitar a plena divindade do Espírito Santo, deixaram o concílio, quer dizer, houve uma cisão. Portanto, Gregório repreendeu os bispos por preferirem ter uma maioria ao invés de simplesmente aceitarem a sua declaração da palavra divina da Trindade. Pouco depois, Gregório ficou doente e teve que retirar-se do concílio. Agora, quem iria presidir? Foi assim que Nectários, um senador idoso, que tinha sido um popular ex-prefeito da cidade por causa de seu patrocínio dos jogos, mas que ainda não era um cristão batizado, foi escolhido. Nectários parecia não conhecer a teologia e teve que ser iniciado na fé necessária antes de ser batizado e consagrado. Então vai vendo, pessoal, o cara nem convertido era, nem católico o cara era. Estranhamente, um homem que até este ponto não era cristão, foi nomeado para presidir um importante concílio da igreja, encarregado de determinar o que seria ensinado sobre a natureza de Deus. Aí aqui, como vocês podem ver, a Trindade torna-se uma doutrina oficial. O ensinamento dos 3 teólogos capadócios tornou possível que o Concílio de Constantinopla, 381, afirmasse a divindade do Espírito Santo, que até aquele momento não havia sido claramente estabelecida nem mesmo nas Escrituras. Aí, aqui a referência, a enciclopédia HarperCollins do catolicismo, The HarperCollins Encyclopedia of Catholicism, página 568. O concílio aprovou uma declaração que, em parte, diz o seguinte em português: nós cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, e acreditamos no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. A declaração também afirma a crença na Igreja una, santa, católica, ou seja, neste contexto universal, total, completa e apostólica. Com esta declaração em 381 d.C., que se tornaria conhecida como o Credo Niceno-Constantinopolitano, a Trindade, como geralmente é entendida hoje em dia, tornou-se a crença oficial e ensinamento sobre a natureza de Deus. Então vejam que a igreja primitiva nunca praticou essa doutrina. Voltando aqui na busca, vamos ver aqui esse outro link. Origem e significado da doutrina da Trindade. Verdade em foco. Vamos ver aqui. Aqui. Conhecendo a história. Muitas doutrinas foram introduzidas gradativamente pelo paganismo
no seio do cristianismo durante os primeiros séculos da era da Igreja, sendo que a mais importante delas é a doutrina da Trindade. Então, a doutrina da Trindade é uma doutrina pagã que foi inserida no seio do cristianismo durante os primeiros séculos. Meus amigos, então quer dizer que você não reconhece o Espírito Santo? Não, eu reconheço o Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo, mas ele não pode ser colocado no mesmo patamar que Hashem. Isso é paganismo. Continuando, diz o seguinte: na revista Parousia, ano 4, número 2, página 5, editada especialmente para defender a doutrina da Trindade, há um importante comentário. Os cristãos do 2º ao 4º século foram forçados gradualmente na direção da formulação explícita da doutrina da Trindade. Como os cristãos primitivos do 1º século desconheciam a doutrina da Trindade, esta tinha que ser imposta gradualmente pela Igreja Romana já a partir do 2º século. Então veja bem, para terminar, vou ler mais esse parágrafo. Um destacado evangelista em seu livro Terceiro Milênio e as Profecias do Apocalipse, escreveu o seguinte a respeito daquele período quando a apostasia começou a penetrar no cristianismo. Naquele período, a igreja cristã passou a ter conflitos internos por causa de doutrinas estranhas que pretendiam misturar-se às verdades bíblicas. Entre as doutrinas em conflito, podemos mencionar o pecado original, a Trindade, a natureza de Cristo, o papel da Virgem Maria, o celibato e a autoridade da igreja. Nesse período da história, a igreja não foi capaz de manter pura a adoração ao único e verdadeiro Deus, nem prestou obediência fiel à Sagrada Escritura. Contaminou-se com uma montanha de tradições humanas e costumes pagãos. Aí aqui está o Terceiro Milênio e as Profecias do Apocalipse, páginas 41 e 42, esse livro que já está na 10ª edição. E tem mais um pouquinho, só para colocar a cereja no bolo. De acordo com a revista Super Interessante de março de 2004, página 28, os primeiros cristãos, porém, não seguiam o conceito da Trindade. Foi somente a partir do século IV que a realidade trinitária de Deus passou a ser discutida na Igreja Católica. O islamismo e o judaísmo chegaram a acusar o cristianismo de ter pervertido o monoteísmo por causa da Trindade. Interessante, né? Não arranca o cabelo não, porque ainda tem mais um pouquinho. Tá aqui, ó. Trindade, doutrina pagã ou bíblica? Vamos ver mais esse link aqui. Vou aumentar. Tem coisas interessantes aqui também. Deixa eu fazer o highlight aqui e eu vou ler para vocês. No prefácio do livro The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, 1776 a 1788, a história do declínio e queda do Império Romano de Edward Gibbon, lemos: se o paganismo foi conquistado pelo cristianismo, é igualmente verdade que o cristianismo foi corrompido pelo paganismo. O puro deísmo dos primeiros cristãos foi mudado pela Igreja de Roma para o incompreensível dogma da Trindade. Muitos dos dogmas pagãos inventados pelos egípcios e idealizados por Platão foram retidos como sendo dignos de crença. O Dicionário do Conhecimento Religioso menciona que muitos dizem que a Trindade é a corrupção emprestada de religiões pagãs e enxertada na fé cristã. E o paganismo do nosso cristianismo declara: a origem da Trindade é inteiramente pagã. Aí, aqui nesse artigo, vocês podem ver aqui, ó, Babilônia, tríade de Ishtar, Sin, Shamash, 2º milênio. Tá aqui outra foto aqui, Palmira, tríade do Deus Lua, Senhor dos Céus e Deus Sol. Nisso aí que foi baseada a doutrina da Trindade, pessoal. Índia, divindade trina, hindu. Campo Cheia, divindade trina, budista.
e por aí vai. Olha aí. Então vejam que eu vou parar por aqui porque você, eu creio que está tendo um nó na cabeça agora com tudo isso que foi revelado. Poxa, então quer dizer que eu estou adorando ao paganismo com essa doutrina da Trindade? Pois é. Gostaria de ler o seu comentário, deixe aí o seu like ou o seu dislike. Eu sou o Gustavo e esse foi mais um vídeo esclarecedor para tirar você da Matrix, do sistema religioso. May Yeshua bless each one of you. See you soon. Tchau.